Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe e Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui de volta, onde nós vamos ter esse nosso tempo, que vamos estar meditando a palavra de Deus, no nosso culto. Eu quero desde já louvar a Deus pela sua vida, que está aí do outro lado, né? Com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus vai falar ao nosso coração. É com muita gratidão que nós agora vamos meditar na palavra de Deus, que hoje está lá em Esther, capítulo 4. Quero pedir que você abra lá, Esther, capítulo 4. Não me lembro se foi a última ou a penúltima ministração. Eu falei também sobre Esther, mas Deus tem falado tanto no meu coração sobre essa palavra. Hoje eu quero trazer também dentro desse texto, mas algo um pouco diferenciado. E eu coloquei como título dessa mensagem hoje, dupla honra. Amém? Eu quero começar lendo Esther, capítulo 4, verso 9 e verso 10, que diz assim: Então Atá voltou e deu a Esther o recado de Mordecai. 10. Esther mandou Atá voltar e dizer a Mordecai: todos os oficiais, verso 11 agora, do rei e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nenhum, podem entrar no pátio interno do rei sem ser chamado. Eu vou dar uma paradinha aqui, eu não vou dar continuidade de lendo, eu já vou voltar aqui. A palavra de Deus diz aqui, eu não tenho como ler toda a história, tudo. Mordecai, a Bíblia diz que havia sido feito um decreto onde todos os judeus morreriam. E Mordecai pega este decreto, pega este papel, e através desse Atá, que era este homem, ele entrega a ele e pede para que dê a mão de Esther lá dentro do palácio. Esther como rainha, sendo sua prima, então ele vai dar esse papel para que ele leve lá. Então aqui eu já entro na parte em que ela lê o papel e manda a resposta de volta para Mordecai lá fora na porta do palácio. Voltando agora no verso 11. Todos os oficiais do rei, ela respondendo para Mordecai, e o povo das províncias sabem que ninguém, nem homem nem mulher, pode entrar no pátio interno do rei sem ser chamado, sem entrar e será morto, a não ser que o rei conceda permissão, levantando o seu cetro de ouro para a pessoa, assim poupando-lhe a vida. E já faz um mês que o rei não me manda chamar. Então essa é a resposta que ela dá. Por quê, pastora? Porque Mordecai pede para ela pedir misericórdia para o rei, para que o rei mudasse aquele decreto, para que o rei mudasse aquela sentença e não acontecesse nenhum mal com o povo dele, porque Mordecai também era judeu, a rainha Esther também era judia.
Então ele pede esse favor à rainha Esther, e ela, como rainha, sabendo como as coisas aconteciam no palácio, ela vai e fala para ele: não, que eu acabei de ler aqui, você não sabe, todo mundo sabe que eu não posso entrar na presença do rei sem que ele me chame, e já tem 1 mês que ele não me chama. Se ela entrasse na presença do rei sem que ele chamasse, ela poderia ser morta. Então olha que perigo que ela estava correndo. Só que o povo lá fora também estava correndo um perigo. Só que o povo judeu, o povo dela, ela estava correndo também perigo. Então, se você for ver ela, de qualquer forma ela corria risco de morte, ou pelo decreto que já havia sido estabelecido, ou por entrar na presença do rei sem ser chamado. Olha a situação que ela estava. E aí Mordecai está lá fora aguardando resposta, e ela manda essa resposta para ele. E eu quero agora, nesse momento que nós estamos aqui, falar com você sobre 4 situações de atitudes que Esther toma diante dessa situação. Diante dessa dificuldade que apresentou para ela, ela teve 4 atitudes que me chamou a atenção. E é sobre essas 4 atitudes que eu preciso falar com você. Primeira atitude, nós lemos aqui o que ela faz, porque Mordecai responde ela. Ela dá essa resposta, tipo assim: eu não posso entrar, ele não me chamou. Mas Mordecai responde. O que, pastor? Verso 12 ao 14, que diz assim, ainda aí do capítulo 4. Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou uma resposta a Esther: você pensa que você que pode escapar porque mora aí no palácio? Quando todos os outros judeus forem mortos, se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os seus parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como esta que você foi escolhida como rainha? Mordecai pega pesado com ela. Mordecai vai e toca exatamente na ferida. Porque ele diz: você pensa que não vai acontecer nada com você porque você está no palácio? Você pensa que você está aí, você está imune? E se você, Esther, fechar seu coração e ficar com medo e não quiser fazer nada pelo povo judeu, pelo nosso povo, por mim e por você, pode ter certeza, Deus vai mandar um livramento de outra parte. Ou seja, Mordecai pediu ajuda de Esther, pediu, mas Mordecai não estava colocando o coração nela. Mordecai não estava confiando nela, ele estava confiando no Senhor. Se não viesse de Esther, ia vir de outra, ia vir de outra, ia vir de outra. Eu não vou pregar sobre isso, querido, mas eu quero deixar muito bem claro para você: não põe o coração em ninguém. Não ache que o seu socorro vem de A, B, C ou D, não. O seu socorro vem do Senhor. Ele usa as pessoas, nós somos instrumentos do Senhor. Somos canais de Deus para trazer o livramento, para trazer resposta para a vida das pessoas, amém? É apenas um privilégio. E aqui ele puxa a orelha de Esther. Esther, o que você pensa? Que você é melhor do que eu, do que eles aqui? Não, você também é judia. Você que sabe, se você se calar, e aquela palavra deve ter caído como um fogo no coração, na alma de Esther. Eu imagino que Esther pensou assim: se eu não falar, outro vai falar. Se eu não fazer, outro vai fazer. E Esther deve ter pensado: eu não vou passar a minha vez. Eu não vou passar a minha vez. Eu me recuso a passar a minha vez. E dentro dela ela deve ter falado: eu vou vencer os meus medos. Eu vou vencer os meus traumas. E eu vou fazer o que precisa ser feito, custe o que custar. Esther, a primeira atitude de Esther qual que é, pastora? O jejum. Ela levanta um jejum para buscar a presença de Deus. Sabe o que ela ia fazer com esse jejum? Eu vou ler aqui para você. Verso 16 do capítulo 4, ela diz assim, em resposta a Mordecai: vá e reúna todos os judeus de Suzã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Olha isso. Ela só podia ir na presença do rei falar com ele, mesmo sendo marido dela, se ele chamasse. E ali ele não tinha chamado, e fazia 1 mês que ele não chamava ela. Olha que prova, querido.
Olha a situação que ela se encontrava. Era para que realmente algo viesse mudando ali. E ela vai e conclama esse jejum. Ela ia jejuar, as criadas dela iam jejuar, e ela pediu para Mordecai e o povo jejuar, sem comer, sem beber nada, 3 dias e 3 noites pela vida dela, para que ela se apresentasse diante do rei. Quando terminasse esse jejum, sabe o que ela estava fazendo aqui? A primeira atitude que essa mulher me chama a atenção, mesmo com medo, preocupada, devia ter traumas, devia estar preocupada, e se eu morrer? E se ele fizer alguma coisa comigo? Não. Sabe o que essa mulher me chama a atenção aqui? A primeira coisa que ela faz com esse jejum, o que ela quer, pastor? Ou esse jejum, ela está preparando o cenário, não só o físico, mas no mundo espiritual, para que Deus venha derramar algo extraordinário. Aleluia, amém? Ela faz o jejum, buscando primeiramente o rei, mas não o rei marido dela, que era o rei só da terra, o rei dos céus e da terra. Então, primeira atitude que eu vejo nessa mulher, ela primeiro busca o Senhor, ela primeiro põe Deus na batalha, ela pensa em Deus primeiro. Quantas pessoas, queridos, que passam por problemas e dificuldades hoje em dia, e a primeira pessoa que ela busca não é Deus, é qualquer outra coisa, menos Deus. Esther mostra isso. A primeira atitude dela é buscar o Senhor, é o jejum. Ela busca o Senhor, ou seja, ela vai consultar através desse jejum, ela vai consultar o coração do rei dos céus e da terra. Por quê? Porque o rei dos céus e da terra podia mudar e abrir o coração do rei da terra, que era o marido dela. Então ela enxergou que a solução não estava no rei, era o marido dela, não era qualquer pessoa. Mordecai não falou, vai lá e pede misericórdia para ele, para que mude isso e ninguém mais morra. Ela sabia que o socorro dela também não estava no marido. O socorro dela não estava no rei da terra. O socorro dela estava no rei dos céus e da terra. Querido, o seu socorro não está no seu esposo. O seu socorro não está na sua esposa. Não está nos seus filhos. Não está no seu pastor, na sua pastora. Não, não, não. No seu chefe, no seu dinheiro, no seu diploma. O seu socorro, a sua resposta, o seu refrigério, o seu refúgio, Esther está mostrando aqui, está no Senhor. Então é Ele que eu vou buscar primeiro, é Ele que eu vou falar primeiro, depois vem os outros. Pastora, mas Deus não pode usar meu marido? Lógico que pode, querido, não é sobre isso que eu estou falando. Então a primeira atitude dela, ela vai buscar consultar o rei dos céus e da terra. Então, querido, aí Esther, ela mostra para mim, para você, e aponta para onde está o socorro. Quando nós fazemos um jejum e buscamos Deus em primeiro lugar, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos preparando o cenário espiritual para que Deus se manifeste de uma forma sobrenatural sobre a nossa vida. Segunda atitude que Esther teve, como nós lemos aqui, depois do jejum, capítulo 5, verso 1, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus vestidos reais e entrou no pátio interior do palácio do rei, que ficava bem em frente ao salão real. O rei estava sentado no trono real. Então acabou o jejum. Todo mundo jejuou, ela estava preparada, ela estava ligada com Deus e ela sabia que a vitória era certa. Querido, se você quer uma vitória do Senhor, você tem que estar ligado com Ele. E ela vai e veste, a Bíblia diz que ela veste os vestidos reais. Que vestidos reais eram esses, pastor? Eram vestidos comuns, de pano, de roupa mesmo, algo físico, material. Porque o material vem depois do espiritual. Primeiro ela ora, jejua, vai cuidar do lado espiritual, depois do material, do físico. Infelizmente, esse é um outro erro que muitas pessoas cometem. Primeiro, eles correm atrás do material. E depois, atrás do espiritual. E ao contrário. Primeiro, as pessoas têm que fazer o quê? Buscar o lado espiritual. E depois o lado material. E ela vai e chega diante do rei. Qual que é a segunda atitude dela? Ousadia. Coragem. Porque ela não podia fazer isso. Aos olhos humanos ela não podia. Ela poderia ter morrido. Porque se ele não atentasse para ela, não levantasse o cetro para ela, ela poderia ter morrido. Olha o risco que ela corria ali. Mas ela vai e se apresenta diante do rei. Diz o verso 2 que quando
ele viu a rainha Esther ali no pátio, teve boa vontade para com ela. Estendeu o cetro de ouro que tinha na mão e mandou que ela se aproximasse. Olha que coisa, querido. Deus mudou o coração do rei. Deus mudou, e Deus muda o coração de qualquer rei. Seja o rei da família, seja o rei do trabalho, seja o rei de onde for, Deus muda o coração do rei. Quando você busca Deus e põe ele na batalha, em primeiro lugar. E aqui o rei, ele vira para Esther e fala assim no verso 3 do 5. Então o rei perguntou a ela: o que você deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do meu reino. Verso 4. Esther respondeu: se for do agrado do rei, quero que o rei e Amã venham hoje a um banquete que prepararei. Ou seja, eu fiquei pensando, ela tinha o direito de falar tudo que ela queria ali. Ela clamar misericórdia, não deixe que matem o meu povo, estão ameaçando o meu povo. Ali ela tinha a faca e o queijo. O que ela fez? Ela se calou. Existe aqui a terceira atitude dessa mulher. Lembra? A primeira é jejum, a segunda é ousadia e coragem, e a terceira é o que? Estratégia. Uma mulher sábia. Ela se viu diante do marido, ela não foi abrindo a boca. Ela não foi falando: ai, vou matar meu povo, você precisa fazer alguma coisa. Quando ele falou, porque ele falou bem assim: olha só, o que esse marido falou para ela: o que você quer? Se você me pedir metade do meu reino, todo o meu reino eu te dou. Olha só, ele diz aqui, ó, para não ficar na minha palavra: qual o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do meu reino. Ou seja, estava a faca e o queijo. Olha que situação. E o que ela faz? Ela não fala. Ela fala para ele que ela quer convidar ele e Amã para um banquete. Ou seja, ela agiu com sabedoria. E não só com sabedoria, por trás desse ato de sabedoria tinha equilíbrio. Ela não foi assim, aquela mulher afobada, ansiosa, desequilibrada, desajustada. Sabe? Tem mulher que infelizmente que às vezes faz isso. Eu estou usando exemplo aqui de mulher, mas tem muita mulher que faz isso. Tem homem também, mas tem mulher. O marido entra para dentro de casa, a primeira coisa que ela faz é despejar um monte de problema em cima dele. E aqui, Esther, tendo a faca e o queijo na mão, ela se cala. Não é a primeira oportunidade, ela teve outra também. Verso 6 aí do capítulo 5. Eu até marquei aqui. E ela foi e fez o banquete para a mãe e para o rei. Verso 6. Enquanto serviam o vinho no banquete, o rei disse a Esther: agora diga o que é que você deseja e eu mandarei fazer a sua vontade. Darei a você, mesmo que seja a metade do seu reino. Olha isso. Ela estava diante do marido, o marido falando para ela que ela podia pedir o que ela quisesse. E Amã do lado, Amã que era o culpado de querer matar o seu povo. Olha quanta coisa que ela teve que resistir ali para não abrir a boca. Ela já falou, pastora? Não. Ela continuou sem falar o que ela realmente queria. E aqui ela diz que o pedido dela novamente era fazer mais um banquete para o rei e para Amã. E assim foi. Teve mais uma chance. No verso 8 diz aqui: quando chegou o banquete, o rei de novo: porque aqui ele fala, no verso 7, Esther respondeu: esse é o meu pedido. Aí ela fala do banquete: isso, para fazer o meu pedido, vem amanhã outra vez e traga Amã ao banquete que vou oferecer. E amanhã falarei ao rei do que se trata. Isso. Aí foi agora que ela falou novamente para ele que ela queria um banquete. Foram 2 vezes. E ali ela fez então o banquete, ela fez tudo o que aconteceu. E aí o Amã presente nesse banquete, o Amã ali já no capítulo, porque ela não foi falando imediatamente. Por quê? Porque Amã achou-se muito especial por ele estar participando dos 2 banquetes. Então ele achou que algo muito extraordinário ia acontecer com a vida dele. Só que o que acontece? Ele vai e se gaba disso, e ele vai para casa e conta para sua esposa e para os seus amigos. E quando ele vai sair do palácio, ele passa por Mordecai, e Mordecai não se curva a ele.
E ele fica aborrecido com aquilo, conta para a esposa fala para ele: por que você não constrói uma forca de 20 metros? Olha isso. Pelo amor de Deus, você que está me ouvindo agora, isso é um conselho de uma esposa? Ele estava ali, participando dos banquetes, mal sabia ele que ele estava caminhando para a morte, porque ele tinha se levantado contra o povo de Deus. E se levantar contra o povo de Deus, querido, é dar um tiro no próprio pé. E ele vai e fala para a esposa: eu passei por Mordecai, Mordecai não me honrou, não se curvou diante de mim. E a esposa vira para ele e fala: por que você não constrói uma forca de 20 metros e enforca ele? Aí amanhã você de manhã pede autorização para o rei, enforca Mordecai e vai no seu banquete tranquilo, sossegado. Isso é um conselho de uma esposa? É mais um adendo que eu abro aqui. As esposas, cada esposa tem que tomar o seu cuidado com o que fala, com aquilo que aconselha o marido, com aquilo que apoia o marido. Porque o marido fez o quê, pastor? Ele correu e fez a forca. Claro, ele sabia o que estava fazendo, mas ele queria alguém que assinasse embaixo aquela atitude errada que ele ia tomar. E quantas pessoas hoje, eu estou levando para esse campo porque aqui é marido e mulher, mas pode ser outros relacionamentos. Quantas pessoas que querem fazer uma coisa errada, querem fazer uma escolha errada e só querem alguém para assinar embaixo aquela escolha errada. A mulher sábia edifica a sua casa. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, aquilo que você dá de conselho para o marido. Não sabe o que dizer, pastora? Não fale. Vá orar, vá buscar a Deus. Aprenda com a rainha Esther aqui agora. Ela primeiro jejuou, depois ela teve ousadia e agora ela teve estratégia. Ela podia ir falando um monte de coisa para o rei, enchendo a cabeça dele. Ela se calou, esperou o momento certo de falar. E aqui o que ele fez? Ele fez a forca. E sabe o que aconteceu? A forca foi para o próprio marido dela. Acabou o próprio Amã sendo enforcado na forca que a esposa mandou ele fazer. Mas cuidado com os conselhos que você dá para o seu marido. Toma muito cuidado. É Bíblia, não é de mim não, está escrito aqui. E aí o que acontece? Passado tudo isso, passado todo esse tempo, eu vou pular um pouquinho porque é muita coisa, não dá para... E aí nesse tempo, Mordecai aguardando lá fora, capítulo 7, no verso 2 de Esther diz assim: então o rei e Amã vieram ao banquete, o outro que ela já estava fazendo. Outra vez, enquanto serviam vinho, o rei perguntou a ela: qual é o seu pedido, rainha Esther? O que é que você deseja? Seja o que for, te darei, ainda que seja metade do meu reino. Verso 3. Pois eu e o meu povo... Agora ela começa a falar, chegou a hora dela falar. E ela diz: pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nós tivéssemos vendido como escravos e escravas, eu não iria dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei. Verso 5. Que conversa é essa? Perguntou o rei Xerxes. Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele? O verso 6, Esther respondeu: o inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Ela teve outras oportunidades, como nós lemos aqui, e ela se calou. Ela falou que ia fazer o banquete. Aí ele perguntou, ela falou que queria mais um. E ele perguntou, aí chegou a hora certa que Deus mandou ela falar. Querido, no tempo de Deus as coisas não falham. Pelo contrário, no tempo de Deus as coisas fluem. Porque no tempo que Amã estava fazendo forca para Mordecai, no tempo que ele estava ali fazendo, seguindo o conselho da esposa, destrambelhada dele, de um lado estava Mordecai, caminhando para a honra, que Deus ia honrá-lo, e do outro estava Amã caminhando para a sua morte, para a sua destruição. Sabe por quê? Porque Deus foi chamado para a guerra. Sabe por quê? Porque ela jejuou e buscou a Deus. Quando eu e você nós buscamos a Deus, Deus ele entra na batalha. Deus ele entra porque ele é maravilhoso e ele é fiel.
E ali, no meio de tudo isso, Deus usa o próprio rei para honrar Mordecai. Não é sobre esse assunto, mas vale falar, porque o rei está dormindo, perde o sono, acorda, pede para ver os livros onde tem ali anotada os acontecimentos que aconteceram. Estou sendo bem resumido aqui, no reino, e viu que em certa data o próprio Mordecai falou e contou, até chegar o rei, de dois soldados que estavam lá fora tentando armar contra o rei. E aí eles mataram os soldados e não aconteceu nada com o rei. E o rei queria saber, mas quem honrou esse Mordecai quando ele fez isso comigo? Ah, ninguém fez nada. Então ele usou o próprio Amã para honrar Mordecai. Eu não vou ler aqui porque eu vou me estender muito, mas ele usou o próprio ele usou Amã e falou para Amã honrar Mordecai. Ou seja, olha a reviravolta da situação que Deus fez. Quando a gente chama Deus para a nossa situação, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai tirar o sono daquele que Deus vai usar para te honrar. Amém? Deus vai tirar o sono daquela pessoa que Deus vai usar para honrar a tua vida. Pode ter certeza disso. Deus é fiel. Se você buscar a Deus no meio da dificuldade, no meio do problema, pode ter certeza, em primeiro lugar, priorizando o Senhor, é o que Deus vai fazer. Ele vai levantar do sono, ele vai tirar o sono daquela pessoa que ele vai usar para te honrar. Seja ela quem for, é exatamente o que Deus vai fazer. E quando ele, Amã, é usado para honrar Mordecai, ele fica revoltado, aborrecido, volta para casa para falar com a mesma esposa que falou da forca. E a mesma esposa, olha só o que ela fala para ele. Essa eu vou ler. Capítulo 6, no verso 13. Ela diz assim: quando Amã contou a Zeres, sua mulher, e aos seus amigos o que tinha acontecido, eles disseram: se Mordecai é judeu, você não vai lucrar nada com seus planos contra ele. Você não terá condições de enfrentá-lo, você ficará arruinado. A mesma boca que falou para ele: constrói uma forca e mata ele, virou e falou: agora você não vai conseguir nada contra ele. Meu querido, tome cuidado com quem você ouve. Tome cuidado com quem você está dando ouvido. Tome cuidado com as vozes que você está ouvindo. Porque tem muitas vozes que parecem ser de Deus, mas não é de Deus. Parece vir com soluções certas e não são solução certa. Não vem do céu, não é o céu que está falando com você. Tome cuidado. A mesma boca que falou faz a forca, virou para ele agora e falou: ó, você não vai ter êxito contra ele. É o espírito de confusão. E quantas pessoas estão dando ouvido para espíritos malignos? Não estão dando ouvidos para Deus. Estão dando ouvidos para tudo quanto é coisa. E aí o que aconteceu, pastor? Ele vai e fala: o perverso homem. Ela vai e aponta para Amã. Querido, quando Esther lá atrás fala para ele: eu não vou me apresentar diante do rei porque ele não me chamou, senão eu posso morrer. Naquele momento ela se vê entre duas situações: Mordecai lá fora, o rei aqui dentro, eu posso morrer. Eu imagino a cabeça daquela mulher. Ela era um ser humano como eu e você. Mas eu quero dizer aqui que eu quero dizer uma coisa para você, sabe? Permanecer de pé quando tudo vai bem não é difícil, é muito fácil. Querer agradar a Deus de verdade, de coração, quando parece que só o inimigo está prevalecendo, é aí que é a diferença. Eu vou dar um exemplo meu. No dia do luto, na minha vida, Deus me ensinou o que é agradar de verdade a Deus. Que apesar da enorme dor, da enorme ferida, eu queria honrar a Deus naquela situação. Esther ali foi o que ela fez. Ela falou: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Você honrar a Deus, você querer agradar a Deus de verdade, não da boca para fora, de verdade. Quando tudo vai bem, é fácil. Você ficar em pé numa situação dessa, não é difícil. O difícil é quando parece que o inimigo está prevalecendo. E agora, para a gente finalizar, capítulo 8, verso 1 diz assim, depois que Esther conta para o rei: naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã. Aqui, no versículo, eu preciso ler esse versículo, versículo 9 do 7 diz assim:
Isso, é o 9 do 7. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Amã com um pano. Então, Arbona, um dos homens de confiança do rei, disse: Majestade, Amã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura perto da sua casa para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então o rei deu esta ordem: enforquem Amã. Verso 1 do 8. Naquele mesmo dia o rei Xerxes deu à rainha todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester contou que ele era seu parente. O rei tirou do seu anel que ele tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai e a Ester, e deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Amã. E ele disse, o rei, para Ester e Mordecai: podem escrever um novo decreto, livrando o povo de vocês e selando com o meu anel. Olha a reviravolta que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida desse povo, na vida de Ester, porque ela se abriu. Quais são as atitudes, pastora, para a gente orar? Primeira, ela jejuou. Ela chamou Deus para o cenário dela. Segundo, ela teve ousadia e coragem. Terceira, ela teve estratégia. Ela esperou a hora certa. E o tempo de Deus veio e a obra foi feita. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Que a vergonha, ela pode ser, você com Deus, na sua vida e na sua situação, a vergonha, ela pode ser passageira, mas a bênção de Deus na sua vida, ela é eterna. Amém, querido? Peço que você feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche aí os seus olhos. Foi uma palavra mais breve possível, tem muita lição aqui, mas eu quis extrair essa lição dessa noite, desse momento que você está me assistindo. Ah, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela Tua fidelidade. O mesmo Deus de Ester é o meu Deus, o Deus dessa pessoa que me assiste. O mesmo Deus que fez na vida de Ester, de Mordecai, faz na minha vida e faz na vida dessa pessoa que me assiste. Essa pessoa que está pedindo uma direção para Deus sobre uma situação, está pedindo uma saída. Pai, dá para essa pessoa essa saída, dá para essa pessoa essa resposta, que essa pessoa não faça nada da cabeça dela, do jeito dela, da forma dela, mas ela faça do teu jeito e da tua forma. Ester foi consultar a Deus, ela não sabia o que fazer, ela corria risco também de se apresentar diante do rei, mas ela vai e se humilha, ela busca a Deus, ela clama a Deus, e o Senhor traz resposta. Que essa pessoa possa adquirir essas qualidades de Ester, que ela busque Deus em primeiro lugar nas situações da vida dela, e que após buscar a Deus, ela haja com ousadia, fazendo aquilo que Deus não vai fazer por ela e nem por mim, mas ela haja com ousadia, com coragem que o Senhor deu a Ester também, com a autoridade que o Senhor deu para Ester, Pai, de se apresentar diante do rei, no momento que poderia correr o risco da sua própria vida. E também o Senhor deu para essa pessoa estratégias, que essa pessoa saiba agir, saiba fazer, saiba saber a hora de falar, a hora de não falar, a hora de se posicionar e de não fazer a não ser orando. Que essa pessoa tenha estratégias. Ah, Pai, com certeza, como resultado, ela vai ter um bom resultado como esteve Ester. Então, Pai, em nome de Jesus, eu cubro essa pessoa com a Tua bênção. Eu oro por essa pessoa, intercedo por essa vida. Oro por essa pessoa que se encontra enferma, doente. Todos que nós temos orado, meu Pai, no grupo de oração. Ah, Senhor, a vida do Valdir, a vida do Yuri, Senhor, a vida da Rose, do Bernardo, Senhor, a vida da Melissa, a vida do pastor Saito, meu Pai, cada pessoa ali. Ah, Senhor, em nome de Jesus, a pastora Marilza, cada um, Pai. Senhor, visita com milagre o Enzo, o Pedro, visita com milagre, com cura, com livramento, com resposta, com solução, Pai, com mudança de diagnóstico, fazendo o médico voltar atrás. Ah, Deus, com a obra completa. Senhor, nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você que crê, diga amém. Querido, foi uma honra poder estar aqui, um presente de Deus para a minha vida. Querendo Ele, permitindo o Senhor, nós voltaremos para uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.